Ele passou tudo que quem pode imaginar. A gente não pode imaginar a dor que ele passou nesse momento. Então a gente precisa, nesse momento, acalmar realmente os nossos corações para que a gente possa viver realmente esse momento com intensidade. E que a gente possa ouvir o que Jesus tem para falar com cada um de nós. Para nos dar coragem de trilhar o caminho da eternidade feliz, Jesus não se mede no amor, vai até a terrível cruz, já por gratidão. Vamos segui-lo com empenho. Vamos dar início à nossa celebração. Gente, boa tarde. A celebração de hoje inicia com silêncio. Quem pudesse ajoelhar, um minuto de oração, vamos contemplar esse momento, a paixão de Cristo. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Podemos sentar. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um charado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados,
esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Em suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor desmacerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, e para cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, para justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me um opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, um objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que vêm pela rua, os corações que me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio.
Ó Pai, tuas mãos, eu entrego meu espírito. 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 Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança no trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu nome e glória. Diante dele céus e terras se ajoelhem. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu,
Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: a quem procurais? Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o cego do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus um conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro, que continuava lá em pé, aquecendo-se, disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e puderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos remédio a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
Os meus guardas teriam lutado para que ele não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: então encontro nenhuma culpa. Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Pilatos respondeu: levai vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não é exame César. Todo aquele que se faz rei será das contas César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? O sumo sacerdote respondeu: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver com quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes,
lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disse ao discípulo. Dessa hora em diante, Depois da frase do Paulo. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e aos tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas os soldados abriram ao lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditem. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: E outra Escritura ainda diz: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as Escrituras escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com as aromas, com faixas de vinho, como os judeus costumavam a sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Vamos refletir no dia de hoje, claro, a leitura do Evangelho, paixão, de Domingos também,
domingo passado, quem participar da procissão, depois mais tarde, às 8 horas, ainda se verá a via sacra. Então, mas a primeira leitura e a segunda, lembremos que o livro de Isaías foi escrito em torno de 740 anos antes do nascimento da vinda de Jesus. E como tem palavras que se aplicam diretamente a Jesus, é nessa leitura. Então, mais do que dizer coisas novas ou repetir algumas frases da primeira leitura de Isaías, algumas frases que mostram, que fazem reconhecer que depois de 700 anos viria ao mundo aquele do qual a Escritura já falava. De modo especial, Isaías, nesses capítulos, fala do sofrimento do servo. E a igreja aplica este servo, esta palavra, a Jesus. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem. Poderia muito bem perguntar 700 anos antes da vinda de Cristo, mas de quem o profeta estaria falando? Não tem outro que tenha vivido tão fortemente essa mensagem. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem. Não tinha beleza diante de tantos açoites, cruz, sofrimentos, angústia, não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Era desprezado como o último dos mortais, filho de Deus, desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, tão desprezível era. Tomava sobre si, na verdade, as nossas enfermidades. Sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Assim, na crucificação, pensavam também aqueles que crucificaram Jesus. Vamos ver se Deus vem salvá-lo. Nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Podia pensar assim, nem Deus gosta dele, senão não deixava sofrer tanto. Ele se diz filho de Deus. Não é que Deus, Pai, deixaria um filho sofrer tanto. Foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição que foi imposta a ele era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço de nossa cura. Nós vagávamos como ovelhas desgarradas, longe dele. Povo que andava nas trevas antes do nascimento de Jesus, o povo que andava nas trevas. Quer dizer, nós, a humanidade, sem Deus, viveríamos nas trevas, vagávamos como ovelhas desgarradas. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Em vez de castigar cada um de nós, o Senhor fez recair sobre ele
o pecado de todos nós. Como cordeiro levado ao matadouro, ou uma ovelha diante dos que a tospiam, ele não abriu a boca, podia se defender, como nós ouvimos do Evangelho, da paixão, mas não se defendia. Foi atormentado pela angústia, foi condenado. Talvez doesse mais em toda aquela situação a humilhação de ser ele Deus, de ser ele o Filho de Deus. Foi atormentado pela angústia. Talvez a angústia seja mais sofrida até a morte, até a crucificação. Foi eliminado, foi golpeado até morrer. Se costuma dizer que muitos, diante dos açoites, morriam, não chegavam na cruz. E Jesus foi forte para poder chegar à cruz. Mas talvez mais do que ser forte, ele quis mostrar através do máximo amor. Podia ter morrido diante de tantos açoites, coroa de espinhos, mas entendamos ali também que ele quis mostrar com todas as dores, com todos os sofrimentos, até o fim, como diz tantas vezes a palavra de Deus, ele amou-nos até o fim, até morrer foi golpeado, e ele aguentou até a crucificação. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre ricos. Meu servo, o justo, para justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas, as nossas culpas. Entregou o corpo à morte. Como se diz, Jesus não foi morto, simplesmente ele se entregou à morte. Vimos na condenação, aquele Portugal, sou eu, já vos disse que sou eu. Então Jesus se entrega à morte, nem precisava de Judas. Ele, quando viu que estavam procurando, se entrega. Entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, morrendo na cruz. Ainda Jesus precisa, embora São João fale isso, escutar a palavra, ele é amaldiçoado por Deus. E ele tinha essa consciência, porque todo aquele que morre na cruz é porque nem Deus o amava. Porque Deus deixou que ele morresse. Deus não teve piedade dele, isso se dizia. Na verdade, ele resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Se a gente não dissesse livro do profeta Isaías, escrito 700 e poucos anos antes da morte de Jesus, qualquer um dizia essas palavras, são do Novo Testamento, são diretamente ditas, é a história contada do próprio Jesus, se dizia, embora não fosse, se fala do servo sofredor, mas tudo isso se aplica muito bem a Jesus, o Filho de Deus, que enfrentou e sofreu tudo isso. Temos a segunda leitura no dia de hoje da carta aos Hebreus, 2 bloquinhos dessa leitura, capítulo 4, versículo 14 a 16, e o capítulo 5, versículo 7 a 9. Que nos fala Jesus
no céu é sumo sacerdote. E ele atravessou os céus e está na presença de Deus. Por isso, São Paulo nos exorta a reter firmemente a nossa confissão de fé. Diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós, sem nenhum merecimento, de São Paulo ainda, ele é o nosso sumo sacerdote que está junto de Deus, e nós somos exortados a permanecermos firmes na nossa fé. Ele tem compaixão de nossas fraquezas. Ele entende perfeitamente a fragilidade humana. Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Viveu a tentação, menos o pecado. Porque foi tentado em tudo como nós. Então Jesus entende todas as nossas fragilidades humanas. Mas sofreu em tudo como nós, mas ele permaneceu sem pecado, sem ofender a Deus, sempre obediente a Deus. Ele não é um Deus distante, mas é um Salvador solidário, que conhece. Às vezes pode ter vergonha de algum pecado, de alguma ofensa. Ele conhece todas as nossas fragilidades. E Ele é misericordioso. Ele é solidário conosco. São Paulo diz: aproximemo-nos então do trono da graça. O trono que poderia ser de julgamento. Veja, depois de tudo isto, o trono de Deus, que poderia ser de julgamento, ainda é um trono de graça, por causa de Jesus. Podemos nos aproximar com alegria, sabendo que encontraremos perdão, encontraremos misericórdia, encontraremos graça no tempo certo. Poderíamos fazer a pergunta: quem é que se perde neste mundo? Talvez muitos. Mas com todas as condições que Jesus nos dá para a nossa salvação, poderíamos dizer que se perde somente aquele que quer, ou aquele que não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus. Apesar de todos os nossos pecados, encontraremos perdão, encontraremos misericórdia, encontraremos graça no tempo certo. Então é um convite a perseverar na fé, sabendo que temos um intercessor que compreende nossas lutas, nos garante acolhimento diante de Deus. Nos garante. É claro, tem que haver nessa vida, nesse mundo, a nossa resposta de sim, de cooperação com a graça de Deus, com o amor. Ele nos garante acolhimento diante de Deus. Ele falou também: se alguém se envergonhar de mim e do Evangelho neste mundo, eu me envergonharei dele diante de Deus. Então, claro que isso também é sério, é importante, mas se alguém caminhou na esperança, na força de Deus, apesar dos seus pecados, encontraremos acolhimento diante de Deus.
Jesus é humano. Jesus é divino, mas Jesus é humano. A angústia de Jesus na terra, especialmente no Getsemane, clamando a Deus com lágrimas fortes e clamores. Aí os versículos de Hebreus 5, 7 e 9 nos lembram essa humanidade de Jesus. A angústia que ele viveu na terra, no Getsemane, clamando a Deus com lágrimas fortes, com lágrimas e fortes clamores. Aquilo que para nós às vezes aparece não foi ouvido porque Deus o deixou morrer, olhando assim a leitura, a gente dizia, Deus não ouviu porque ele morreu. Diz a leitura, ele foi ouvido, não para ser poupado da morte, mas por ser ressuscitado, sendo salvo da morte através da morte. Sendo salvo da morte, ressuscitado da morte, porque passou pela morte, senão nem seria ressuscitado. Se Jesus morresse, nem nos mostraria o caminho da ressurreição. Não haveria ressurreição se Jesus, como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaríamos. Então estaríamos mortos nos nossos pecados. Aprendendo a obediência, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo tudo aquilo que é de Deus, Jesus aprendeu a obediência, passando por sofrimentos humanos. E que sofrimentos humanos! Por isso, tem compaixão e solidariedade com as fragilidades humanas. Ele tem compaixão. Ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que creem, para todos aqueles que lhe obedecem e que lhe obedecem até o fim. Que estas palavras, tanto do profeta Isaías como de Paulo aos Hebreus, nos ajudem a perceber que Jesus, com certeza, muito mais do que nós, leu o livro do profeta Isaías. Não sabia cada passo da sua vida, cada passo que chegaria à sua morte. Às vezes a gente pode pensar em algum evangelista, Lucas, por exemplo, Mateus, quando Jesus grita, se for possível, afasta de mim esse cálice de dor. Mas é Jesus que não quer viver a morte, o sofrimento? Com certeza não. É a angústia, sendo Deus, viver e ter que viver esta humilhação, tudo isso. Talvez os evangelistas querem mostrar que ele era verdadeiramente humano, porque é fácil dizer ele sendo Deus, então não deve ter sofrido, apesar da cruz, apesar do sofrimento. Muito provavelmente, os evangelistas colocam isso para dizer ele era verdadeiramente humano, ele assumiu e viveu todos os sofrimentos. Temos um sacerdote, sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, que nos defende, que nos protege, que torce por nós para que cheguemos lá também. Permaneçamos firmes na fé que professamos.
A mensagem principal da Sexta-feira Santa: permaneçamos firmes na fé que professamos, porque após a morte ele ressuscita e está junto de Deus como o nosso defensor, como o nosso protetor. Então, aproximemos-nos desse trono da graça. Não um trono, como dizia São Paulo, de julgamento, mas um trono de graça. Passamos um instante em silêncio para refletir um pouquinho sobre essas palavras. São palavras de Jesus, palavras de São Paulo. Fiquemos em pé. Nós vamos fazer agora esse momento chamado oração universal. Momento que se reza para todos os pagãos, presentes se não tem a intenção pela paz, sabendo que o mundo tantas vezes busca a guerra. Estamos também pela paz. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz, a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, pura, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia
para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que eles conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes. Oremos por todos os governantes,
que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Ó, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Lembremos aqui todos os nossos doentes, os enfermos que são visitados pela igreja, pelos ministros, e todos aqueles que talvez não participam disso, ou não sabem desse serviço, para todos os nossos doentes. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Portanto, nós vamos fazer um outro momento, que é a apresentação da Santa Cruz e depois a adoração da Santa Cruz, podendo depois cada um que quer fazer o gesto do beijo na cruz, ou chegando perto, uma inclinação, do jeito que cada um quiser. Vou lembrar que assim que a gente fizer o beijo na cruz, é o único momento que a gente tem para oferecer uma oferta para os lugares santos. Todas as ofertas de hoje, de todas as igrejas, vão para a conservação dos lugares santos. Tá? Que a nossa oferta seja feita com esta motivação. Porque conservar o lugar santo significa também conservar a fé de tantos que lá visitam, que são tocados por aqueles lugares onde Jesus passou, onde Jesus viveu. Então, conservar os lugares santos. Jesus dizia para São Francisco: reconstrói a minha igreja. Claro que ele dizia muito mais do que construir uma igrejinha. Isto é, que a igreja, que a comunhão, que a palavra de Deus seja anunciada. E esse é um gesto também de evangelização. A conservação dos lugares santos é um gesto de caridade e também de evangelização.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Fazendo duas filas, se quiser, faça um gesto, um beijo. A cruz, onde Cristo sofreu toda dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz, redenção e o encontro ali. Cura
Encerrar-me dentro de ti.
cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Participemos do rito da comunhão. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja proteção e remédio para as nossas vidas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que sereis salvos. Rosa de
Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho, vamos ouvir os avisos das celebrações seguintes. Hoje, ainda às 18 horas, a gente vai se encontrar lá na São Francisco, descendo para cá em procissão. Como de costume, a gente vai subir agora às 18, se encontrar lá na São Francisco às 18 horas e descer para cá em procissão. Tá? Então, estão todos convidados, dá tempo da gente dar uma descansada, depois subir para São Francisco. Amanhã, a nossa missa vai ser aqui mesmo, às 19 horas. Vai ser em São Luís, Comunidade Nossa Senhora das Graças e Santa Clara. Começa às 19 horas a nossa missa. Depois da missa, a gente tem a Vigília dos Jovens. Então, estão todos convidados, né? Não só os jovens, todos convidados. No domingo, a nossa missa de Páscoa é às 6 horas da manhã. Estão também todos convidados às 6 horas da manhã aqui. Depois da missa, a gente tem o nosso café de costume, né? Que nós vamos partilhar um café da manhã todos juntos. Então, se alguém se sentir tocado, se alguém quiser fazer um bolo, uma torta, trazer alguma coisa para a gente partilhar, pode trazer hoje à noite na missa e me procurar e me entregar, ou amanhã, antes de começar a missa, por favor, porque a gente vai estar aqui 5 horas da manhã para estar preparando o café de vocês. E é isso, daqui a pouco a gente se encontra. Não, amanhã. Hoje às 18 horas, a procissão. Amanhã a nossa missa é às 19 horas. A Maria e o Michel têm vela lá fora para vender R$3 a vela para quem quiser comprar para a procissão. É isso. Amanhã é 19 mesmo ou 19? Isso, porque tem a bênção do Círio Pascal, a bênção das velas lá fora, e depois a gente vem aqui. Não tivemos o colégio esse ano, depois vai usar o espaço aqui do lado, vamos colocar um telão, e mais a igreja, dá para comportar todo mundo. A gente lembra, acho que é importante lembrar que nesses 3 dias, na verdade, é uma celebração só. Então não tem a bênção, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, não tem. Nem ontem, nem hoje, mas só amanhã, à noite, sábado à noite, na missa da ressurreição. Então lembremos que participando dos 3 momentos, que é muito importante. É ali que nós recebemos a bênção e a graça de Deus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho,
na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.